Bom dia, pessoal. Quem fala é o professor João Marcos. Estamos em mais uma aula de história. O tema da nossa aula de hoje é o Segundo Reinado, né, que vai do período de 1840 a 1888, certo? Mas, inicialmente, pessoal, nós temos que compreender como que iniciou o processo do Segundo Reinado. Nós sabemos, pessoal, que Dom Pedro II não poderia assumir o poder, certo? No entanto, pessoal, em uma manobra política chamada golpe da maioridade, ele com 14 anos assumia o poder do Brasil. Lembrando, pessoal, que pela Constituição de 1824, o soberano só poderia assumir o poder aos 18 anos. Então faltavam 4 anos para o cara Dom Pedro assumir o poder. Porém, com essa manobra política, eles colocaram Dom Pedro II no poder, iniciando no Brasil o período do Segundo Reinado. Bom, dando continuidade, pessoal, com a ascensão de Dom Pedro II ao trono brasileiro, aconteceram oficialmente em 1840, certo? Porque aqui naquele momento, pessoal, o Brasil passava por várias agitações. Como nós estudamos anteriormente, o período da regência, foi um período marcado por grandes agitações políticas, sociais e econômicas. Então, o que aconteceu nesse período de 1840 a 1889? Certo? Ele foi dividido, esse período, em 3 fases. A primeira fase é a consolidação. Essa fase vai de 1840 a 1850. Nesse período, Dom Pedro estava se consolidando no poder. E aí, o que ele fez? Ele concilia aquelas revoltas já estudadas anteriormente, que a gente viu, que era a revolta praieira, a cabanagem, a balaiada, e por fim, que culminou no Segundo Império. Aliás, ele conseguiu, de uma certa forma, ele conseguiu acabar com ela, que foi a revolta farroupilha. Então, nesse momento, nós temos o período de consolidação. Na sequência, o auge, que vai de 1850 a 1870. Nesse período, o Dom Pedro ele conseguiu se consolidar no poder, sendo uma figura bastante respeitada. E para finalizar, o declínio de 1870 a 1889, que já fala, é a fase onde, de uma certa forma, houve a Guerra do Paraguai, que foi o período de 1864 a 1870, onde o Brasil enfraquece a sua monarquia e consolida movimentos mais republicanos, e com base no chamado positivismo, né, que ficou naquele momento muito forte. E aí, para conter a Guerra do Paraguai, que cria um sentimento muito forte entre os brasileiros, causando, né, a queda singular do Império. Então nós temos, pessoal, nos primeiros 10 anos do seu reinado, ele tratou de consolidar uma posição de poder, contendo essas disputas políticas existentes entre os liberais, que eram contrários a ele, e os conservadores, que eram mais aliados às suas vontades, com o chamado parlamentarismo às avessas, né? É aquele governo que era a seus interesses, né? E para isso, além, a gente tem um nome, né? Quando era algo que interessava o imperador Dom Pedro, ele, em 1824, estabelece o poder moderador, onde ele, se não tivesse satisfeito com as votações, dissolvia o Congresso à sua inteira disposição, convocando sempre novas eleições para que uma nova Câmara fosse composta, com membros, né, que defendessem os seus interesses. Ora essa, né? Tinha que defender os interesses do rei. Portanto, para finalizar, pessoal, nós tínhamos uma política de revezamento que alternava liberais e conservadores no poder. Entre parênteses aí, que realmente obedeciam aos interesses do seu soberano. Então, o contexto político era esse, né? O chamado poder moderador, que era o poder do imperador fazer aquilo que ele bem entendesse. Agora, é óbvio que houve resistência, né? Mas posteriormente, com os movimentos republicanos e abolicionistas, que também foi um fator importante para a decadência do Império em 15 de novembro de 1889, iniciando no Brasil o período republicano com o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, aí a gente finaliza aqui, pessoal, o Segundo Reinado. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa aula.